Olá, alunos do sétimo ano. Aqui quem fala é a professora Juliane de Ciências. Esta semana nós daremos continuidade ao estudo da apostila e falaremos sobre as grandezas físicas. Então, vamos entender um pouquinho o que é uma grandeza física, tá? Aqui na apostila diz que em física, na ciência, que eu chamo de física, as propriedades de um corpo ou fenômeno que podem ser medidos ou mensuradas são chamadas de grandezas físicas. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que pode ser medido quantitativamente ou qualitativamente e comparado a uma escala padrão é chamado de grandeza física. No nosso dia a dia, é comum nós depararmos com várias situações que envolvem sistemas de medidas. Aqui na apostila está trazendo alguns exemplos, olhem só. Eu tenho o exemplo da temperatura, tá? Tenho o exemplo da distância. Para eu chegar em um determinado local, eu costumo ali medir qual é a distância de uma cidade a outra, ou de um local a outro. Se eu for tomar algum medicamento, é importante eu saber a quantidade que eu irei tomar, saber a dosagem desse medicamento. Mensalmente, existe ali, aparece na nossa conta de luz, o consumo de energia elétrica. É possível estar medindo o volume de chuva num determinado dia, por exemplo. E o tempo também é considerado ali como uma grandeza física, Aqui está dando o exemplo de uma duração de filme, podemos utilizar como exemplo a duração desse vídeo, tá? Então, percebam que todas essas situações que foram citadas, elas envolvem o quê? Sistema de medida, tá? Eu utilizei alguma forma para estar quantificando qualquer uma dessas situações aí, tá? A apostila trouxe aqui, nas imagens, duas grandezas físicas. Uma é o comprimento, tá? Então, aqui está aparecendo uma pessoa medindo talvez numa parede, acredito que seja uma parede. Então, ele utilizou um instrumento específico, a trena, onde ele consegue ali estar quantificando o comprimento dessa parede. Assim como nessa figura. A partir do termômetro, é possível ali quantificar a temperatura do corpo da menina, tá? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e quantificado, ok? Medir é comparar um valor padrão ou um valor pré-determinado com algum dado obtido com o objetivo de verificar quantas vezes esse dado é maior ou menor que o valor padrão, tá? Quando eu falo em valor padrão, é o valor que é pré-estabelecido pelo Sistema Internacional de Medida, tá? Cada grandeza física, ela tem a sua unidade de medida, tá? Esse é o valor padrão. E aí eu posso quantificar esse valor ou para mais ou para menos, tá? E aí eu consigo dar um valor numérico para eu acompanhar ali essa minha escala ou essa minha unidade de medida. Fazendo uma comparação com o nosso nome, tá? A grandeza física, ela pode ser escrita da seguinte forma. Vamos pensar o nome de uma pessoa. O nome completo de uma pessoa, ele é escrito a partir do seu nome e seu sobrenome, ok? Então, o meu nome, Juliane Aparecida Xavier Barbosa, meu nome completo, Qual que é o meu nome? Juliane. Sobrenome, Aparecida Xavier Barbosa. E no caso das grandezas físicas, quem que é o nome completo? O nome completo é a grandeza em si, tá? Quem é considerado o nome? É o valor numérico daquela minha grandeza. E o sobrenome é a unidade de medida daquela minha grandeza. Aqui tem alguns exemplos. A distância entre Curitiba e São Paulo é aproximadamente 415 km. Então, logo eu tenho
a grandeza, distância, o nome é o valor numérico, 415, e a minha unidade é quilômetros, tá? E aqui eu tenho a representação, tá? Distância D, tá? O símbolo D, que é igual ao meu valor numérico e a minha unidade. O volume de água em uma caixa d'água é de 1000 litros. Então, ó, o volume é a grandeza, tá? 1000 litros é o valor numérico e litros é a unidade. Em média, uma aula tem duração de 50 minutos. Ó, duração ou tempo é a grandeza, tá? 50 é o valor numérico e minutos é a unidade, ok? E agora nós vamos falar de grandezas escalares e vetoriais. Então, as grandezas físicas podem ser divididas em duas categorias, uma eu chamo de escalar e outra de vetorial, tá? O que são as grandezas escalares? As grandezas escalares são aquelas que são descritas apenas pelo valor numérico e sua unidade de medida. São os exemplos ali citados anteriormente, tá? Todos aqueles exemplos envolvem exemplos de grandezas escalares. Aqui está dando uma situação, né, para descrever a massa de uma pessoa. No caso, para eu determinar a massa de uma pessoa, eu não preciso saber como essa massa está distribuída no corpo. Basta ela subir numa balança, eu vou ter um valor numérico e esse valor numérico vem acompanhado da sua unidade de medida, né, que geralmente é quilogramas. Outros exemplos de grandezas escalares é o tempo, que já foi citado, a temperatura, tá? Todas envolvem ali a presença de um valor numérico e uma unidade de medida, ok? E agora nós vamos aprender sobre as grandezas vetoriais, tá? No caso das grandezas vetoriais, elas exigem mais informações que além de um valor numérico e uma unidade de medida, tá? Os exemplos que são citados aqui na apostila de grandezas vetoriais são a força, que é o foco do nosso estudo, a velocidade e a aceleração, tá? Por exemplo, para eu encontrar a velocidade de um carro, por exemplo, identificar, quantificar a velocidade de um carro, eu vou precisar de duas grandezas escalares. Eu vou precisar saber sobre a distância que o meu carro percorreu e vou precisar também saber do tempo que aquele meu carro percorreu. E a aceleração, para eu saber se o meu veículo ele está muito acelerado ou pouco acelerado, eu vou precisar saber da velocidade do meu veículo junto com o seu tempo, né? Intervalo de tempo ali para que o meu veículo atinja tal velocidade, tá? Então, verifiquem que ali, no caso das grandezas vetoriais, eu tenho mais informações. Vamos analisar aqui esta situação na apostila. Pedro está na Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola, é o ponto de partida, ó, este é o ponto de partida, em Brasília, e precisa explicar a um turista como chegar ao Palácio Itamaraty. Tá? O Palácio Itamaraty está aqui. Ó. Aí ele dá a seguinte informação. Ande aproximadamente 12 quadras, 1,5 km, desculpa, pelo eixo monumental, ó, rumo ao Congresso Nacional e você chegará ao seu destino. Então, nesta situação, vocês têm que perceber que Pedro lhe forneceu 3 informações ao turista. A distância percorrida, que é o valor numérico, é o módulo ou a intensidade ali. A rua que o turista deve seguir, tá? Ele indicou a direção e o sentido, tá? Então, além do valor numérico e da unidade de medida, as grandezas vetoriais elas precisam de uma orientação, ou seja, uma direção e um sentido, tá?
Então, aqui eu tenho essas representações, tá? Olha aqui, o valor numérico ou intensidade é 1,5 km, a direção é o eixo monumental e o sentido é o Congresso Nacional. Basicamente, as grandezas vetoriais elas vão ter um módulo, então, vou mostrar aqui para vocês os vetores, tá? Todo vetor, ele é representado por uma flecha, tá? Então, essa flecha, ela vai ter um valor ou intensidade, tá? Que é o comprimento da seta, né? Na representação gráfica da grandeza vetorial, acontece dessa forma, tá? Ela vai ter uma direção, que pode ser horizontal, oblíqua ou vertical. Nesse caso aqui, ó, a direção é horizontal, está deitada. Se fosse vertical, ela seria em pé, tá? E o sentido, ela é representada pela setinha aqui, tá? Esse sentido pode ser direita, esquerda, para cima, para baixo, tá? Nesse caso aqui, está indicando a direita, tá? Então, essa é a representação gráfica de uma grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial, ela é representada por o que eu chamo de vetor, tá? Essa flechinha é chamada de vetor. E agora, lembra que eu falei, o foco do estudo é a força. Vamos entender como a força, por que a força ela é considerada, né, uma grandeza vetorial. A força ela é considerada uma grandeza vetorial por quê? Porque ela vai apresentar módulo, ela vai apresentar uma direção e ela vai apresentar um sentido, tá? Na física, a força ela é representada pela letra F e a sua unidade de medida padrão é Newton, tá? Porque Newton foi o cientista que estudou ali, trabalhou no estudo das forças. Mais à frente nós vamos falar sobre as leis de Newton também, tá? Então, olha só. Aqui nós temos duas imagens representando o vetor de forças sendo aplicadas de modo diferentes ali em duas caixas, tá? Olha só. O módulo está relacionado ao comprimento do vetor. Percebam que aqui, ó, eu tenho um vetor menor e aqui eu tenho um vetor maior. Por quê? Porque aqui, pelo fato da caixa ela ser menor, é claro que a força aplicada é bem menor. E aqui, pelo fato da caixa ela ser muito maior, a força aplicada será maior, tá? Aqui, nas duas situações, se eu pensar na direção das forças aplicadas, a direção é vertical, tá? O sentido. Sentido eu tenho as situações direita, esquerda, para baixo e para cima. Nesse caso, a força está sendo aplicada para cima, tá? E a intensidade vai variar do tamanho de vetor para vetor. Nesse caso aqui a intensidade é menor e aqui a intensidade é maior. Como que eu observo isso? Pelo tamanho das minhas setas ou dos meus vetores, ok? E agora eu vou parar esse vídeo por aqui, porque eu vou fazer um segundo para nós trabalharmos sobre o assunto força resultante, tá?